Boa tarde, a graça e a paz. Sei que tô bem sumida por aqui, já tem algum tempo, acho que 2 meses aproximadamente, que eu não faço live ao meio-dia. Sei que hoje não é sexta-feira, eu meio-dia com a Dani, toda sexta-feira ao meio-dia, mas foi um tempo para o Senhor falar comigo, um tempo para eu ser lapidada por Deus, um tempo de renúncia, um tempo de espera, de aprendizado. E o Senhor veio colocando algumas coisas no meu coração que hoje eu tô aqui para compartilhar. Para quem viu o título dessa live, eu coloquei 1/10. Talvez um dos maiores desafios da jornada cristã é nós mantermos a constância. Aquilo que chamamos de perseverar. Muitas das vezes eu também estava, Jéssica, com muita saudade, mas chegou a hora de eu voltar e eu vou ficar mais pertinho aqui de vocês. E voltando, o motivo do meu retorno, e eu vou fazer 10 lives de segunda a sexta, ou seja, essa semana, a próxima semana inteira também, aonde eu vou falar sobre perseverar. Muitas das vezes nós até temos fé para as coisas, e aqui eu não estou falando apenas de restauração, de casamento, mas eu estou falando sobre o contexto todo da nossa jornada cristã. Muitas das vezes a gente não descrê que Deus pode agir, a gente não duvida do sobrenatural de Deus, mas tem uma coisa que eu acredito que seja o calcanhar de Aquiles de 99% de nós cristãos: permanecermos durante a espera, permanecermos enquanto somos moldados. Permanecer talvez seja o mais difícil, lendo permanecer como esperar. A gente está numa geração da qual eu faço parte, você faz parte, que esperar é muito doloroso. A gente não quer esperar nem na fila do mercado, sim ou não? Na verdade, assim. Pois bem, eu vou fazer 10 lives falando sobre essa temática, sobre esperar. E o texto base da live de hoje, eu coloquei aqui um esquema para eu não me esquecer de tudo que eu preciso passar para vocês, tudo aquilo que Deus ministrou no meu coração e eu quero dividir. Serão 10 lives. Essa é a primeira, sobre o tema de perseverar, sobre permanecer, aprender a esperar, fazer da espera no lugar de um momento enfadonho, cansativo, maçante, transformar em algo positivo, em algo que o Senhor trabalha em nós. O texto de referência que eu quero ler com vocês é Isaías 41, versículo 10, que vai falar: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O tempo é muito doloroso. Eu acho que esperar talvez seja uma das coisas mais difíceis. Thaís, como que você tá, Thaís? Que saudade. Eu lembro sim, turma 1, São Paulo. Depois me chama no direct pra gente atualizar os assuntos, saber como você tá. E eu quero dizer pra vocês que eu tô passando por um momento de espera, onde eu sei que Deus vai agir, onde eu sei que o milagre já chegou. Eu ainda não consegui ser alcançada por esse milagre e tem sido exaustivo esse tempo de espera. O que no mundo natural a gente faz normalmente quando somos levados a esperar por algo? A gente tenta achar atalhos para que essa espera seja menor. Na vida cristã, todas as vezes que buscamos por atalhos, enquanto Deus nos molda na espera, porque a espera é sim um momento de modelagem, um dos momentos mais difíceis, pelo menos eu acho, é a gente aprender com ela. O que a espera pode me ensinar? O que eu posso aprender? O que eu posso ser transformado em esperar? Eu era tão agoniada da minha vida que eu costumava dizer que eu não esperava por nada, nem pelos meus filhos. Sim, meus 2 filhos que nasceram vivos. Ela nasceu de 8 meses e ele nasceu de quase 7. Eu dizia: rapaz, eu não sirvo nem para esperar uma gestação completa, imagine esperar por qualquer outra coisa, dou conta não. Pois bem, Deus me colocou no banquinho da disciplina da espera e tem me moldado de maneira muito profunda sobre isso. Me moldado tanto que esse tempo em que eu fiquei afastada das lives, estava aparecendo só nas caixinhas praticamente,
foi um tempo que o Senhor me entregou várias coisas sobre esperar e eu quero dividir com vocês aquilo que Ele ministrou nesse tempo comigo. E por que a gente tem medo da espera? Foi a primeira coisa que o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Eu te faço uma pergunta: por que você tem medo da espera? O que te faz ter medo de esperar? De um modo prático, medo é algo natural, algo que serve para nos proteger de qualquer ameaça ou algo que seja perigoso. Mas quando ela paralisa a nossa fé, deixa de ser uma proteção e passa a ser algo que nos afasta da presença de Deus e do seu agir. E como é que eu identifico os medos que eu tenho? Eu classifiquei alguns medos que eu acredito que todos nós possamos ou passamos por eles. Primeiro medo, o medo financeiro. Eu lembro que a primeira vez que eu recordo, não foi a primeira vez que eu tive medo financeiro, mas que eu recordo assim com exatidão, foi quando eu descobri que eu estava grávida pela primeira vez. Para quem não sabe, a Karime não é a minha primeira gestação, a Karime é a minha segunda gestação. Eu perdi uma gestação gemelar no início do nosso casamento, no meio do Daniel, e a Karime foi a minha segunda gestação. Na minha primeira gestação, quando eu descobri, eu fui aterrorizada do medo de não conseguir prover os nossos filhos, prover financeiramente. Eu pensava, meu Deus, eu tô no início da vida, o Daniel no início da vida, estamos no início de carreira, não ganhamos tão bem assim, na realidade não ganhávamos nada bem. Dava para sustentar 2 adultos e uma casa, agora 2 adultos e filhos, o negócio já ia ser complicado. E eu fui aterrorizada em um dia, assim, especificamente, eu não conseguia praticamente me mexer, justamente pelo medo financeiro. E aí a gente esquece que Deus é o nosso provedor. Quer ver outro momento em que eu também passei por ele e eu acredito que alguns de vocês estejam passando? Quando há a quebra da aliança. A gente, principalmente nós mulheres, a gente fica aterrorizada com a parte financeira, pensando como é que eu vou dar conta agora. Se já estava complicado com 2, imagina complicar ainda mais tendo a renda de som. E querendo ou não, e aqui não é uma crítica, um senso ou qualquer outra coisa assim aos homens, mas a minha mãe dizia um negócio que é verdade. Dizia não, diz, filho é de mãe. Porque tudo que não cobrir com a pensão, a mãe vai ter que dar o jeito dela. E a gente sabe que a maioria das pensões não cobre nem 50% da despesa comum de uma criança. Então, o segundo momento que eu passei pelo medo financeiro foi quando eu me separei. Por mais que eu fosse a maior provedora da minha casa, não ter um homem ao meu lado me paralisou também. E aí, o que eu preciso fazer quando o medo financeiro nos acomete? Primeiro, dinheiro não nasce árvore. Se nascesse seria bom, né? Mas não nasce não. Dinheiro não é folha que eu vou lá na árvore e apanho. Primeira coisa é eu entender que eu confio que o Senhor suprirá as minhas necessidades. Ah, Daniela, então eu vou me sentar no sofá, olhar para o céu e dizer, oh Jesus, eu confio que tu vai suprir as minhas necessidades e não vou fazer nada. Não, não é isso. E o que eu vou fazer é, Senhor, me capacita para que eu possa ter conhecimento, sabedoria, entendimento, para que todo recurso que tu entregues na minha mão, isso possa ser multiplicado. Eu acredito que todos nós já ouvimos histórias de pessoas que ganham 60 mil por mês e estão hiperendividadas. E pessoas que ganham, às vezes, 1 salário, 2 salários, 3 salários e têm uma vida próspera. Lembrando, prosperidade não é o percentual de dinheiro que eu ganho. Prosperidade, e aqui no caso financeiro, porque prosperidade também não é só dinheiro, é sobre superabundar o recurso que eu recebo. Eu mesmo conheço uma pessoa que ela mora aqui em Fortaleza, já é uma senhorinha, na realidade eu sou conhecida da filha dela mora em Belém. A filha dela é funcionária pública federal, filha única, tem 2 filhos. A filha dela não conseguiu construir, mesmo tendo recursos muito maiores financeiros que a mãe dela, tudo que a mãe dela construiu sendo empregada doméstica. Sim. Uma empregada doméstica conseguiu
construir um patrimônio muito maior do que uma funcionária federal. E ela reconhece que a mãe dela foi agraciada por Deus com uma porção dobrada de prosperidade. Tudo que a mãe dela toca, aquilo dali multiplica. Quando eu olho para exemplos da Bíblia, no momento em que o profeta entra na casa da viúva e pede a ela de comer, ela diz: eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, farei um pão e comerei e morrerei com meu filho. Ele diz para ela: não vai faltar azeite nem farinha na tua casa, prepara primeiro a mim de comer e eu vou multiplicar. E ele multiplica de maneira abundante o recurso daquela mulher. Então, primeira coisa, pouco recurso ou muito recurso, primeiramente ao Senhor, e crendo que Ele vai multiplicar e me dar condições de avançar. O segundo medo que nos paralisa, e eu acredito que 99,9% das pessoas que nos acompanham estejam passando: rejeição. A gente não quer se sentir o excluído do rolê, vamos colocar dessa forma. A gente não quer se sentir rejeitado, esquecido, não incluído. E é um medo de não ser aceito, não só nos relacionamentos pessoais, como também no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. Eu confesso para vocês que esse medo de rejeição foi algo que me acompanhou boa parte da minha vida. Eu não sou uma pessoa muito extrovertida, então, e eu tenho um irmão mais velho que é arroz de festa. E todo mundo gosta do meu irmão, porque ele é bom papo, ele conversa, ele ri, ele brinca. Eu sou mais tímida, mais reservada. E aí, quando você tem irmãos, é impossível não haver comparações. Ai, porque o Augusto, mas a Daniela. E eu cresci ouvindo esse tipo de comparação e eu morria de medo de não me encaixar nos lugares, de não ser aceita, de não ser pertencente. Hoje isso é completamente curado em mim, mas durante muito tempo isso foi algo que me feriu, que me machucou muito. Porque eu dizia: gente, eu sou legal, eu não sou chata, eu sou tímida, eu sou mais reservada, mas com as pessoas que eu consigo criar um laço, eu sou uma pessoa legal, eu prometo, eu sou legal. Então a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medo de ser rejeitado. E aí quando chega no relacionamento, no casamento, na aliança, e essa aliança é rompida, esse medo da rejeição, ele potencializa, eu acho que infinitamente mais. E esse medo da rejeição significa o quê? Que a gente se acovarda e deixa de tentar coisas novas. A gente fica com medo de conversar. A gente fica com medo de compartilhar, pelo medo da rejeição. E aí eu preciso lembrar do texto de Isaías 41:10, onde vai nos trazer à memória que Deus nos aceita e nos ajuda. Deus formou você do jeitinho que você é, Ele só quer dar uns pequenos ajustes. Eu, a menina mais calada, reservada, introspectiva, tô aqui falando para vocês. Eu nunca imaginei na minha vida ligar uma câmera e compartilhar a minha história. Nunca. Nem por um milésimo de segundo, gente. Muito pelo contrário. O que eu queria era passar essa página que eu queria. Mas não era o que Deus queria para mim. Todo testemunho que Deus forja na nossa vida, e não interessa em que área seja, ele precisa ser falado para que outras pessoas possam ser alcançadas através dele, por aquilo que só Cristo faz. Então, quando o medo da rejeição nos paralisar, a gente precisa lembrar que a nossa identidade está em Deus. Um dia eu fui curada da história de meu irmão é legal demais, porque eu saí de um irmão legal demais para um marido legal demais.
E aí eu olhava e dizia, meu Deus, eu tinha um irmão arroz de festa e agora eu tenho um marido arroz de festa. E o que é arroz de festa? É aquela pessoa que chega no ambiente, ela fala com todo mundo, ela abraça todo mundo. No meio do evento ele já sabe o nome de todo mundo já sabe quem ele é. E eu não sou essa pessoa. E muitas das vezes a gente acaba não sabendo dizer não. Acabam por nos atropelar porque a gente tem tanto medo de ser rejeitado que a gente aceita qualquer coisa. Deus não nos aceitou de qualquer forma. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que nós tivéssemos uma nova aliança com Ele. Não é que a gente vai dizer não para tudo. Mas a rejeição faz com que a gente diga sim para tudo. E muitas das vezes esses sims nos machucam de maneira desnecessária, que não precisava. Terceiro exemplo prático sobre o tema da live de hoje, que é lutar contra o medo de perder o controle. Gente, se tinha uma coisa que me desesperava, era eu não saber exatamente tudo que iria acontecer. Uma coisa que me desesperava é eu não ter tudo sob o meu controle, aonde eu faço, eu deixo de fazer, isso me desesperava. Sabe, isso gerava em mim ansiedade. Porque tudo que fugia dos meus planos, daquilo que eu projetei ou imaginei, me dava um temor absoluto. Mas como que eu posso crer que Deus tem o controle e a soberania pela minha vida se eu não abro mão desse controle? Eu lutei muitos anos para que o Daniel não mentisse. Esses dias eu até falei na caixinha, nem sei se foi ontem, anteontem, enfim. O Daniel mentia por tudo. Gente, por coisas mais banais e coisas muito sérias. Até chegar num ponto que eu não acreditava nem se ele, quando ele me desse bom dia, era capaz de eu olhar pela janela, tem uma janela aqui na minha frente, eu olhar pra ver se o céu é dia mesmo ou não é noite. E eu queria, na força do meu braço, que ele acabasse com aquele comportamento. Eu chamava ele de mentiroso patológico. Eu dizia que não tinha mais solução para a vida dele. Eu falava que eu não entendia por que ele era daquela forma, porque não tinha necessidade de ser mentiroso daquele jeito. E a discussão não tinha fim, gente. Ela só tinha começo, fim não tinha. E aí um dia eu já exausta com tudo isso, porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu prefiro pagar logo o preço da verdade do que me afundar na mentira. Isso desde a minha adolescência. Um dia o meu irmão quis fazer chantagem comigo. Início de adolescência, coisa de menino que não tem o que fazer, ele me viu tragando um cigarro. E o meu pai sempre teve ojeriza ao cigarro. E ele chegou em casa e me olhou e disse assim, vou contar tudo pro papai. Eu apavorada, eu era uma adolescente. Aí na hora eu, não conta. Fomos pra mesa. O tempo à mesa na casa dos meus pais sempre foi algo sagrado. Apesar da empresa deles ficar a 22 quilômetros de distância, eles sempre vieram para o almoço. Nós chegávamos do colégio, eles chegavam do trabalho e sentávamos para almoçar. E ali era um momento de compartilhar, era um momento de saber como foi o dia, enfim. E quando nós sentamos à mesa, meu irmão pulou e disse assim, pai, eu tenho algo para contar que eu vi a Daniela fazendo. Gente, meu sangue foi pro dedo do pé nessa hora. E aí o meu pai, mas o que foi? O meu irmão fez menção de falar, eu vomitei logo o meu pecado. Eu disse, pai, fiz algo que o senhor não vai gostar, me envergonho de ter feito, e eu sei que vai ter consequências do meu ato, mas o Augusto me viu ontem aqui embaixo no condomínio, fulana me deu um cigarro para tragar e eu provei e traguei. Gente, meu irmão fez assim. Eu acho que naquele momento ele me olhou e disse, é doida mesmo, vai pegar a pé do pai e vomitou o pecado dela. Lembrando que eu não tinha conhecimento que era pecado, tá? E aí o meu pai me olhou
me deu, obviamente, um baita de um sermão merecido. Mas diferentemente do que meu irmão achava que eu ia pegar a peia, meu pai disse assim: você não vai ser disciplinado. E obviamente ele não usou a palavra disciplina, ou seja, você não vai apanhar, porque quem fala a verdade não merece castigo, mas você vai ficar de castigo. Aí ele tirou algumas coisas de mim por alguns dias, e ali eu entendi que é melhor pagar o preço da verdade. Mas o controle sempre foi muito difícil. E nesse período, o Senhor tem trabalhado em mim sobre a espera, Ele também trabalha sobre o controle. Quem de nós sabe o dia que a sua vida vai ser restaurada? Quem de nós sabe o momento exato que o milagre vai acontecer? Quer ver um sintoma de que a gente quer ter o controle de tudo? A gente quer que Deus dê sinais que o milagre está chegando. A gente quer ter provas. Inclusive, dentro do meio cristão, as pessoas dizem: faz prova de Deus, como se a gente pudesse prová-lo, gente. Não podemos. Nós não podemos. Quem dera se conseguíssemos, na verdade, olhando por um prisma bem humano e leviano. Eu e você precisamos entender que o medo de perder o controle precisa ser algo que tem que ser entregue no altar de Deus. Que a necessidade do controle só faz nos machucar, só faz nos ferir. Mas a gente precisa entregar. Como é que Deus foi trabalhando comigo sobre o controle? Pequenos passos diários, pequenas doses de entrega. Às vezes a gente quer igual quando quer emagrecer. Você levou 20 anos para engordar 30 quilos. Você quer emagrecer os 30 em um mês. Vai dar certo? Não. Pequenas entregas diárias fazem com que a gente entregue o controle para Deus até em momentos muito caóticos. Então, vai de pouquinho que vai dar certo. Como é que eu entrego isso para Deus? Como é que eu entrego os meus medos? Como é que de uma maneira prática eu posso aplicar isso? Primeira coisa, entender que ter medo é ok, tá tudo bem. Ter medo tá tudo bem, gente. Deixa de estar tudo bem quando o medo vira um paralisador da minha vida. Eu não consigo avançar. Ontem o Daniel tinha que tomar uma decisão muito importante que daria direção do próximo ano da nossa casa. E ele estava muito angustiado. E eu tirei o dia para orar, para jejuar. Quando ele saiu para tomar essa decisão e no lugar que ele precisava ir, eu fiquei orando e jejuando. Mas desde a hora que eu acordei, Satanás tentou paralisar a minha mente. Eu me vi sentada, olhando para o nada e dizendo: meu Deus, eu não consigo orar, eu não consigo pensar. E na hora eu entendi a artimanha de Satanás. Eu disse: Senhor, a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu comecei a declarar aquela verdade na minha vida. Então o primeiro passo prático é: comece a declarar a palavra sobre a tua vida. Ontem, quando eu fui paralisada pelo medo, eu comecei: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Senhor, eu sei que tu és o meu verdadeiro amor, então eu confio em ti, tu lança fora todo medo que há dentro de mim. A palavra de Deus precisa ser a nossa bússola. Se eu não tiver conhecimento da palavra, e aqui eu não estou dizendo que você tem que saber. Gente, eu tenho dislexia, então eu tenho muito problema em fixar números. É a minha principal questão com a dislexia. Fala engolir letra. Faço isso muito. Eu não consigo decorar em que lugar está o versículo, mas eu consigo memorizar o que diz o versículo, e Deus sabe da minha capacidade. Então, ontem, quando eu fiquei: Senhor, eu sei que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu sei que eu posso olhar para os céus e ter a confiança, porque é daí, Senhor, que vem o meu controle. Eu não sei aonde está na Bíblia, mas eu sei que está na Bíblia. Ou seja, use o que você sabe, põe em prática as armas que já estão nas tuas mãos, sabendo que entregar os nossos medos ao Senhor não é uma fraqueza, mas uma total dependência dele. É confiar de que ele vai fazer o melhor. E Deus fez. O Daniel veio da reunião que ele ia participar, dizendo: Dani, eu pensei que ia ser uma tragédia.
Mas Deus mudou a direção, é como se no meio da conversa o vento soprasse, o que seria uma tragédia foi um alívio. Eu disse: Deus, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, de uma maneira prática, imagina que você está carregando uma mala muito pesada por muito tempo e o Senhor vem até você e diz: me dá, deixa que eu estou carregando essa mala. É isso que Deus quer fazer comigo e com você em relação ao medo. O segundo passo prático é: comece a orar. Esses dias eu estava lembrando aquele filme Quarto de Guerra, que eu já perdi as contas quantas vezes eu vi, e todas as vezes que eu o assisto, Deus sempre fala algo novo comigo. E me veio a cena do filme em que ela começa a praticar a oração, como estilo de vida mesmo. E ela vai para dentro do closet dela sem vontade. Aí ela senta lá, ela olha para as roupas, ela olha para os sapatos, aí percebe que os sapatos estão com mau cheiro. Aí ela põe salgadinho, começa a comer e toma refrigerante. Era como se ela estivesse num lugar que ela não soubesse nem o que ela tinha para fazer. Mas o que foi determinante? Ela permaneceu naquele lugar mesmo durante muitos dias, não sabendo o que faria nele. E o que antes era tudo uma distração, ela percebeu que tudo a distraía, ela tirou tudo daquele ambiente, deixou só o cômodo com as suas paredes, e ali ela começou a se relacionar com Deus, ela começou a colocar as suas orações escritas, ela começou a fazer dali um encontro todos os dias com o Pai e não negligenciar esse encontro. O objetivo dessas 10 lives é trazer para vocês um novo tempo e o desejo de eu vou perseverar, mesmo quando eu não tô com vontade, mesmo quando eu não parece que eu não consigo orar, mesmo quando parece que a fé já foi embora, mesmo quando eu olho as circunstâncias me aterrorizam, me apavoram, mesmo quando a minha mente me sabota, porque muito das batalhas acontecem aqui. A gente precisa começar a orar, faça orações de entrega. Enquanto o Daniel estava naquele lugar e eu estava aterrorizada, eu comecei: Senhor, olha para os céus, de onde virá o meu socorro vem de ti, Senhor, eu não consigo nem orar. Eu vou ficar recitando a tua palavra, porque eu sei que tu conheces o meu coração e tu sabes como ele está. Por isso, Pai, eu estou te entregando. E eu comecei a clamar, e quando meu marido chegou, ele chegou com boas novas. Foi a minha melhor oração? Mas de certeza nunca. Meu Deus, esquece. Não foi a oração mais bonita, não foi a oração mais longa, não foi a oração mais fervorosa. Eu tava ali repetindo e eu pensava ao mesmo tempo: gente, eu tô falando isso, mas eu tô com fé nenhuma. A palavra de Deus diz que basta que a minha fé seja do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes, e ela é bem pequenininha, para que os céus se movam ao meu favor. Então, até quando você acha que olha para cima e vê o teto e diz: meu Deus, minha oração não está passando nem do teto de casa, vai lá chegar no altar do Senhor, diante ao seu trono. Continua. Perseverar, permanecer, é querer caminhar quando precisa correr, é querer parar quando precisa caminhar, é querer seguir quando diz: não vou mais para canto nenhum, mas você simplesmente vai. E um exercício real é a gente começar a declarar verdades sobre aquilo que Deus tem para nós. Para quem faz parte da comunidade Restaurados, eu tenho feito um exercício com eles que tem dias que eu olho e digo assim: eles devem me achar uma chata de galocha, porque todos os dias eu perturbo dizendo: vamos profetizar, gente, palavras proféticas. Todos os dias eu encaminho um devocional de segunda a sexta para a comunidade Restaurados, o devocional que eu faço. E aí eu sempre incentivo que eles declarem palavras proféticas sobre a vida deles, porque a palavra de Deus diz que o que eu declaro, aquilo que eu ligo nos céus será ligado na terra, e o que eu desligo nos céus será desligado na terra, e a gente precisa exercitar isso. Tem dias, gente, que eu olho a palavra ou a frase profética que eu encaminho e eu digo: rapaz, hoje nem eu tô com vontade de dizer isso. Ah, vambora, eu vou falar. Eu vou falar porque Deus não perdeu o controle da minha vida, mesmo que eu esteja em alto mar.
E aí eu lembro de momentos em que a palavra fala que Jesus está no barco, mas o barco é açoitado pelas ondas. E aquilo traz ao meu coração, Deus está no barco, ainda que as ondas estejam altas, fortes e me amedrontem. Basta uma palavra dele e o mar vai se acalmar. Então eu preciso declarar que a palavra dele é mais do que suficiente. Resumo da live de hoje, e a gente se vê amanhã novamente com um novo tema dentro de perseverar, é que a gente venha identificar quais são os medos que nos paralisam. É o medo de perder a fé, é o medo de nunca ser restaurado, é o medo de ver a família destruída, é o medo de não ter recursos financeiros para se manter, para se sustentar. Qual é o medo que tem te paralisado? É o medo de uma enfermidade não ser curada? É o medo de não haver transformação? Eu não sei qual é o medo que hoje te paralisa. Eu não sei o que Satanás tem colocado na tua mente, mas eu quero te lembrar que lutar contra o medo não é só sobre sentir ou não sentir medo, porque o medo ele vai aparecer, como todo sentimento. Sentimento é tudo aquilo que eu não posso controlar. Paixão é um sentimento, eu não controlo. Amor é uma decisão. E a decisão de confiar em Deus, ela precisa ser maior do que o sentimento do medo. Que hoje o Senhor possa colocar no teu coração a entrega de todos os teus medos. Não tenha medo. Dizer para Deus, Deus, eu confio em Ti, eu tenho fé, mas eu tenho medo disso, e declara o que você tem medo e diz, hoje eu desligo nos céus todo o ataque do inimigo sobre as coisas que venham temor ao meu coração. Comece a declarar cura, transformação, restauração. Comece a dizer algo que para você hoje é impossível viver, mas fale como se você já tivesse recebido. Porque a palavra de Deus diz que a nossa oração chega nos céus e ela é logo respondida. Mas muitas das vezes o inferno se levanta. A gente vê isso no exemplo do livro de Daniel. Porque quando o anjo chega até Daniel, ele diz assim, Daniel é um homem muito amado. A tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas eu precisei lutar contra o príncipe da Pérsia. Aqui está falando da figura de Satanás. Até que eu pudesse chegar, eu precisei pedir reforço a Miguel. Mas está aqui a resposta da tua oração. Então continua perseverando, continua entregando, continua declarando e crendo até nos dias que a gente acha que não crê. Deus continua no controle de todas as coisas, ainda que pareça incontrolável. Quero testemunhar algo para você. Esses dias eu estava no canal do TikTok, quem não segue a gente no TikTok, procura lá. E eu vi um vídeo de uma família que foi restaurada depois de 5 anos. E eu disse, Jesus, a minha levou 3 e não foi fácil. E aí, era um vídeo curtinho. E primeiro aparecia eles divorciados e depois aparecia ele com ele, a esposa e os filhos. E eu pensei, Deus, eu já passei por isso daí. Eu sei todas as dores do que é atravessar o tempo e a espera. Mas não foi em vão. Não me espere em vão. Nunca vai ser em vão. Você tome posse dessa verdade e enche o coração de gratidão, dizendo, Senhor, o que Tu queres me ensinar? Quanto mais rápido a gente aprender o que Deus quer nos ensinar na espera, menos vamos esperar. Amém? Vejo vocês amanhã nesse mesmo horário. Vamos falar sobre mais um tópico. Vai ser a nossa segunda live de 10 a respeito de perseverança. Amém? Beijo. Fiquem com Deus.